Algo que vem sendo discutido muito atualmente é a questão do conflito entre Israel e os palestinos. Mas você já parou para pensar qual que é o impacto deste conflito para a sua saúde? Então, caro ouvinte, meu nome é Vitor e neste vídeo você vai saber quais influências ou impactos que este conflito pode trazer para a sua saúde e para a nossa vida. Então vamos dar uma ajeitada no cenário. Mas antes de falar quais os impactos na sua saúde, primeiro é importante saber o motivo deste conflito. Então, em um breve resumo, de forma básica, o que aconteceu foi que os palestinos estavam lá no seu território, perto da Cisjordânia e muito próximo de Jerusalém, mas sem um estado e sem um governo, apenas ocupando o território ali. E esses palestinos que estavam ocupando o território eram de maioria árabe e também, em sua grande maioria, muçulmanos. Mas o que aconteceu foi que começou a vir judeus de todo mundo, formando colônias nesses lugares, devido à diáspora do movimento do sionismo, da dispersão dos judeus. Só que daí veio a senhorita ONU, a Organização das Nações Unidas, e dividiu o território, dando a parte para Israel e uma outra parte para a Palestina. Mas o que aconteceu foi que Israel se formou em um estado e se tornou um país, enquanto a Palestina estava apenas com os palestinos ali ocupando o território e não formou um estado e nem uma nação. Está apenas ocupando o território, porque a Palestina não tem um estado legitimado. E daí um desdobramento que aconteceu foi o partido Hamas, que é autoritário e faz algumas práticas bem desumanas. E esse partido, esse grupo Hamas, também tem um grande ódio aos judeus, a Israel. Mas também é importante falar que Israel está dentro da guerra, está dentro do conflito. Tanto que numa guerra há perda dos dois lados. Um problema que ocorre é que tem palestinos que querem o fim de Israel e tem também pessoas de Israel que querem o fim da Palestina. Esses não são a maioria, mas são muitas vezes barulhentos, como diz o arqueólogo Rodrigo Silva. Um grande exemplo. E então vamos falar da saúde. O que o conflito de Israel e Palestina pode influenciar na nossa saúde, que é tanto israelenses quanto palestinos que sofrem das situações da guerra, em que ficam muitas vezes sem comida, sem saneamento básico, sem água potável e várias outras coisas. O que pode por muitas vezes prejudicar a saúde mental desses cidadãos, porque o conflito constante, a violência e a instabilidade podem causar estresse crônico, ansiedade e depressão, e até transtorno de estresse pós-traumático em indivíduos que passam por essas situações, o que acaba por muitas vezes esses indivíduos ficarem marcados por essas ações terríveis e ficar com essas lembranças que não são nada boas, o que vai muitas vezes influenciar essas pessoas também no futuro, pois podem ficar com sentimento de remorso e até de possível vingança, ou de um quadro clínico de doenças mentais, principalmente com as crianças e pessoas mais jovens, que são mais vulneráveis a esses tipos de coisa e que estão no seu desenvolvimento, tanto que o seu cérebro ele tem uma coisa chamada de neoplasticidade, que é a capacidade de aprender e de ter novas memórias e do seu cérebro se desenvolver. E uma das coisas que podem atrapalhar esse desenvolvimento do seu cérebro é essas situações traumáticas e situações de guerra. Ainda que se o seu sistema nervoso for prejudicado, grande parte do seu corpo também vai ter vários problemas. Porque o sistema nervoso ele é responsável por controlar as ações voluntárias, como correr, falar e andar, e também controla várias ações involuntárias, como a respiração automática, a digestão, os batimentos cardíacos e etc. Porque o sistema nervoso representa a rede de comunicações do nosso organismo. Uma outra coisa que traz muitos problemas para os israelenses e palestinos é o deslocamento forçado, em que as pessoas são obrigadas a abandonarem os seus lares ou os lugares que têm vivido e se mandar para um outro lugar mais seguro para sobreviver. O que acontece é que as pessoas muitas vezes são moldadas pelo ambiente, e se elas estão num ambiente de estresse, seu corpo vai ficar mais estressado. Como por exemplo, se você é uma pessoa muito ansiosa ou vive em várias situações que te deixem ansioso, seu cérebro vai ficar bom em ficar ansioso. Ele vai se acostumar a ficar ansioso e vai criar um hábito. E o seu cérebro, ele é muito bom em criar padrões e hábitos. Você pode usá-los para o bem ou pode usar para o mal. E ainda falando sobre os impactos e as consequências
deste conflito de Israel e Palestina, algo que pode ser observado a crise em certas partes de alguns recursos que Israel manda também, como por exemplo da parte econômica, da parte de que Israel participa e que influencia indiretamente a economia brasileira, como por exemplo este conflito pode afetar os preços de petróleo e outros recursos naturais também. E outra coisa que também pode ser visto nos noticiários como da CNN e New York Times é que também várias dessas pessoas que estão sendo afetadas pela guerra é que os remédios, principalmente em período de guerra, vai ficar bem mais caro, sendo mais difícil ainda de tratar essa população ferida. Ainda que nesses noticiários as pessoas buscam mostrar as coisas mais impactantes e que chamem a atenção, para ter mais audiência, claro. O que acaba por afetar muitas vezes o bem-estar das outras populações, como por exemplo da população brasileira. Se você vê uma notícia triste, a tendência é que você vai ficar triste também. Vai começar às vezes a pensar de uma maneira mais pessimista e uma maneira mais negativa. E se você continuar convivendo com coisas tristes e negativas, você vai se tornar uma pessoa mais triste e negativa. E tome muito cuidado com as coisas que você assiste, e o seu cérebro vai se acostumar com isso. E caso tenha algum problema em que você tenha dúvida, não se esqueça de consultar um profissional. Então, agora que você sabe, em certa parte, como que aconteceu o conflito entre Israel e a Palestina, e também quais os impactos deste conflito para a sua saúde e para a sua vida, e como que as notícias também podem te influenciar, por favor, não se esqueça de se inscrever e de deixar o seu like. Valeu!